Tema de hoje: arrependimento. E por que falar sobre um tema deste? Ultimamente se fala muito em avivamento. A igreja precisa se tornar uma igreja avivada. Fala-se muito sobre prosperidade. As pessoas que têm Jesus precisam ser prósperas. Fala-se muito sobre cura. As pessoas que servem a Deus têm que ser curadas e tal. Isso é fato. Deus cura, Deus prospera, abençoa. O Espírito Santo, nosso Deus, aviva corações. Só que para acontecer isso, é necessário ter um coração arrependido. E arrependimento, para muita gente hoje em dia, arrependimento é simplesmente chegar e falar: ó Deus, me perdoa, está tudo certo, tal. Amanhã ele vai e faz a mesma coisa, continua praticando as mesmas, ou tendo as mesmas atitudes que ele tinha antigamente, falando as mesmas bobagens, discutindo as mesmas coisas sempre. E quando você olha para o mundo de hoje, para a igreja do século 21, a igreja do século 21, parece que ela não se arrependeu. Parece, tá? Eu estou falando parece para a gente analisar aqui hoje, meditar sobre isso e checar as nossas vidas. Porque quando você fala de arrependimento, você fala de conversão. As igrejas hoje, elas estão cheias, mas as pessoas que estão dentro das igrejas estão vazias. Aí se clama: vamos pedir a Deus um avivamento, vamos pedir que o Senhor avive os corações. Sim, mas para haver um avivamento tem que haver um arrependimento. E arrependimento implica a questão da palavra metanoia. A palavra metanoia, do grego para o português, quer dizer mudança de pensamento, mudança de rumo, conversão. Eu ia aqui, eu fazia coisas aqui, eu falava coisas aqui, eu vivia coisas nesse caminho, mas agora eu conheci Jesus, me arrependi de tudo que eu fiz e agora eu estou seguindo aqui. Agora esse caminho é um caminho novo, vivo, tem Jesus no comando. Eu olho para Ele, autor e consumador da minha fé, eu o sigo, eu o adoro em espírito e em verdade, e me arrependo de tudo que eu fiz e vou viver uma nova vida. Quando eu decido viver uma nova vida, eu tenho que mostrar arrependimento, porque se eu não mostrar arrependimento, vai ser difícil as pessoas primeiro encontrar Jesus em nós, e depois nós realmente termos um encontro pessoal com Cristo. Todas as campanhas que tinham no passado, todos os acampamentos que eu participei na minha vida, vigílias, sempre antes de haver uma manifestação do Espírito Santo, haviam pessoas que ouviam uma palavra e se arrependiam, e se jogavam aos pés do Senhor, e choravam e clamavam a Deus, porque realmente entenderam que eram pecadores e precisavam ter uma nova vida. E a partir dessa decisão que as pessoas tomavam, e ainda hoje nós tomamos, aí sim o Espírito Santo é que vai trazer essa vida de Cristo, esse avivamento do Senhor. O arrependimento não é apenas me arrepender, ao contrário, arrependimento é um dos princípios do Evangelho de Cristo. Sem arrependimento não tem conversão. E repito, arrependimento é mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de atitude. E esse arrependimento é muito importante a gente lembrar que nós somos pecadores, nós pecamos. E quando nos arrependemos dos pecados que nós cometemos. Mas a questão é que hoje em dia esse arrependimento parece que ele é só da boca para fora. Por isso que você olha para a igreja hoje, a igreja do século 21, você vê muita gente doente, fraca espiritualmente falando,
Você vê muitas pessoas hoje, espiritualmente falando, dormindo. Você não vê aquele crescimento espiritual que havia há 30, 40 anos atrás. Eu não sou saudosista, mas eram bons tempos. Tempos que as igrejas eram mais simples, os cultos a Deus, eles eram mais simples. Mas ainda assim havia arrependimento. As pessoas vinham na frente chorando. E não era choro só de emoção, porque existe uma diferença muito grande em conversão e emoção. Hoje muita gente fica emocionada com as canções que se canta. As pessoas elas se emocionam com uma palavra que ouve. Legal. Mas emoção é emoção. O importante é a razão. E a razão nos leva a entender o que é arrependimento. João, aquele apóstolo amado por Jesus, uma de suas escritas, alguns textos, se você ler o livro de 1 João, João escreve muito sobre amor, sobre perdão, e eu pensei em um versículo desse texto, de 1 João capítulo 1, versículo 9, acompanhem aqui. João escreveu assim: se confessarmos os nossos pecados, existe uma condição, se confessarmos. E não é chegar e falar assim: eu errei mesmo, o senhor fala o que o senhor quiser, tal. Não, é ter um coração arrependido. Sim, Senhor, eu errei mesmo, tem misericórdia de mim. E ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas vezes nós diariamente somos surpreendidos até pelos nossos próprios pecados. E quando nós somos surpreendidos, a gente tem duas escolhas: ou a gente esconde, ou a gente confessa. Se olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar vários personagens bíblicos que no passado cometeram erros, como todo ser humano. Alguns deles se arrependeram, outros infelizmente continuaram vivendo achando que o que ele fez não era tão errado assim e tudo bem. Eu quero me ater, claro, àqueles que se arrependeram. E entre tantos personagens que viveram momentos difíceis de pecado e se arrependeram, um desses grandes personagens bíblicos foi Davi. Davi, a própria Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Poxa, mas como Davi era um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu um monte de erros, se ele cometeu um monte de pecados? Aliás, ele cometeu pecados terríveis. Um deles, talvez o maior, se é que existe pecado grande e pequeno, mas o pecado que mais trouxe consequências para a vida de Davi foi quando ele se deitou com a mulher de um chefe de sua guarda. Segundo o texto, ele adulterou. Ele saiu, ele tinha suas mulheres, tinha o seu reino, tinha o seu governo. Ele saiu uma manhã lá no seu palácio, no alto do seu palácio, olhou, viu uma mulher se banhando, achou bonita, perguntou de quem ela era. Foi falado para ele: ela é mulher tal, do cara aí, o cara que está servindo inclusive agora lá na guerra. Traz ela aqui. Trouxe ela, se deitou com ela. Passados alguns dias ela diz: olha, eu estou grávida, e aí? E aí ele dá um jeito, você sabe da história, ele para esconder o seu pecado, e ele escreve num dos salmos, ele diz: quando eu escondi os meus pecados, os meus ossos começaram a apodrecer. Tem uma versão da Bíblia que traz esse versículo. Ele escondeu esse pecado, exceto algumas pessoas próximas dele ali no reino. Ele escondeu, deu um jeito do marido da mulher parar na frente, no fronte de guerra. Ele foi morto, trouxeram a informação. A mulher teve os dias lá, curtiu aqueles dias, curtiu no sentido figurado, viveu aqueles dias de viuvez, de morte,
Aí depois ele chama ela, ele traz ela para morar com ele. Ela, na sua gravidez, ela estava ali vivendo do lado de Davi e, a princípio, tudo certo. Eu cometi um pecado, errei, feio, mas vou tocando a vida. Importante é que Deus sabe disso. Irmão, irmã, Deus sabe de todas as coisas. Não adianta tentar esconder pecados do Senhor. Eu estou falando isso porque na igreja do século 21 fala pouco de arrependimento, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e não esconder ou esquecer. A gente precisa se arrepender. Por isso, repito o que eu falei no começo, muita gente hoje está fraco, está doente, está desviado, porque pecado para ele não incomoda mais. O pecado ele cometeu, está tudo certo na cabeça dele. Ele tem uma interpretação da Bíblia, e na interpretação que se tem hoje de Bíblia, são as mais variadas e possíveis que existem por aí. Nessa interpretação da Bíblia, então encontraram agora textos que remetem, a homem viver com homem, mulher viver com mulher. Hoje em dia eles interpretam a Bíblia do jeito que quer. E a Bíblia, existem inscritos informações para o nosso próprio bem. Deus deixou a palavra dele escrita para a gente ler, guardar no coração, como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O problema é que hoje, os crentes de hoje não lê Bíblia. Eles ouvem tudo que se fala. Então se fala isso, se fala aquilo. Realmente, pensando bem, olhando com essa ótica, realmente não é tão assim, esse negócio de pecado, esse negócio de, não, hoje em dia todo mundo faz, todo mundo vive, o importa é que Deus quer o coração. Não. Jesus, quando veio, ele disse, não ia mudar nada, nenhuma vírgula, nenhum tio da sua palavra. Nós precisamos aprender a ler Bíblia e entender. E é por isso que muita gente hoje nas igrejas anda fraca espiritualmente. Primeiro, porque não lê Bíblia. Segundo, porque não ora o necessário. Terceiro, porque na maioria dos casos as pessoas têm os seus pecados escondidos, e por conta desses pecados escondidos eles estão sofrendo, porque a consequência do pecado é a morte, ponto. Então, para a gente ter uma vida eterna com Deus, a gente precisa aprender a confessar os nossos pecados. A gente precisa tomar cuidado com as coisas que nós falamos, que nós fazemos, já a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E no caso de Davi, ele tomou essa atitude na cabeça dele, e olha que Davi era um homem inteligente, mas na cabeça de Davi estava tudo certo, errei, peguei a mulher do cara, o cara morreu, agora está grávida, vou ter um filho com ela, está tudo certo. E na verdade não funciona assim diante de Deus. Quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, livro de 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 12. Davi estava vivendo a sua vida, legal, beleza. Obrigado aí, pessoal do Instagram. Davi estava vivendo a sua vida, curtindo, até o dia que o profeta da época fez uma visita para ele. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. O texto diz que o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, contou uma história. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. Versículo 2, o rico possuía muitas ovelhas e bois, 3, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Versículo 4, certo dia um viajante chegou à casa do rico
E esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Versículo 5: então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Versículo 6: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7: você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Versículo 8: dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Versículo 9: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, e com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Aí vem a sentença, versículo 10: por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Versículo 11: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Versículo 12: você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Pausa aí, se você continuar lendo esse texto até o fim, esses outros capítulos, você vai ver que um dos filhos de Davi, que queria tomar o reino do pai, acabou fazendo exatamente isso, no mesmo lugar, lá no mesmo palácio, que ele teve o prazer de ver a mulher se banhando. De longe ele viu o seu filho abusando e se deitando com as suas concubinas. Versículo 13: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pausa aí de novo. Meus irmãos, o que eu quero te explicar nessa manhã aqui, para a gente entender, é que existe arrependimento e existe arrependimento. Nesse caso aqui, lendo essa pequena frase de Davi, ele deve ter sentido primeiro aquela acusação tão forte dentro do seu coração, porque ele achava que estava tudo bem, e Deus vê todas as coisas, amém? Deus sabe de todas as coisas, e aí manda o seu profeta para exatamente falar para ele: olha, eu sei do que você está fazendo. Olha, você desejou outra mulher, tinha tantas outras aí, você já tinha suas. Eu deixei você rico, eu te dei o reino. Você tem a vida que acho que todo ser humano pediu a Deus. Você não precisava fazer isso. E o pior, você fez isso e se escondeu. Davi, ele, naquele momento assim, o coração de Davi deve ter ficado assim, apertado. É igual aquelas pessoas às vezes que cometem erros grotescos na sua vida e depois se arrependem amargamente, choram. E eu já vi isso muitas vezes, meus irmãos, infelizmente em velórios. Já vi filhos debruçados no caixão do pai e da mãe, chorando, arrependida, porque poderia ter amado mais, poderia ter se relacionado melhor, poderia ter pedido até perdão por causa dos erros que se cometeu, das coisas que se falou, mas o tempo passou e as pessoas não se arrependem, elas falam as coisas, elas vivem as coisas e não se arrependem. Quantos velórios eu já participei na minha vida e vi filhos chorando. Um deles inclusive era uma moça, e o irmão mais velho foi lá e abraçou ela e falou assim: agora não adianta mais, ele não está ouvindo o que você está falando. E Davi,
Eu imagino o coração apertado dele, de tal forma que ele falou assim: pequei contra o Senhor, fui eu, pequei, eu errei, e feio. Essa palavra, essa expressão de Davi foi tão forte diante de Natã e diante principalmente de Deus, no mesmo versículo 13, que Natã responde para ele assim: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Olha que coisa, hein? O mesmo profeta que foi ali acusá-lo ou lembrá-lo daquela situação, foi o mesmo profeta que Deus usou para dizer o seguinte: o Senhor perdoou o teu pecado. Versículo 14, veio a sentença, entre outras: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Quando Davi se arrepende, e é isso que eu acho legal na vida de Davi, ele expressa esse arrependimento. De que forma? Acompanhe aqui no telão, ele escreve o Salmo 51. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4, ele escreve assim: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Porque quando as pessoas elas se arrependem, elas querem justificar. Senhor, eu pequei, mas por causa dele, é por causa dela, é por causa que, é porque falaram, é porque você errou, você que errou. E Davi tinha plena consciência. Ele diz aqui no versículo 4: pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Versículo 5, ele ainda expõe o coração dele diante de Deus, fala: eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Versículo 6, ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Lembra quando Jesus falava com aquela mulher samaritana? Jesus disse para ela: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito, porque estão cheios do Espírito Santo, na presença de Deus, em verdade, porque tem que ter uma vida de verdade. Não adianta ir para a igreja, chegar lá e adorar, bater palma, cantar, tocar, pregar, e você está vivendo uma vida de mentira. Você precisa, como eu preciso, a gente precisa se arrepender. E Davi, ele diz assim: sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo, uma vida verdadeira, uma vida justa. Versículo 7, ele fala: purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Versículo 8: faze-me ouvir de novo júbilo, ou faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Porque desde quando ele cometeu o pecado, por mais que ele tentasse se tornar uma pessoa alegre, e Davi era um cara alegre, porque ele era músico, ele fala para Deus assim: Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe, eu estava triste, apesar de ter um sorriso nos lábios, eu estava triste, porque eu errei. E ele diz assim: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 9, ele fala para Deus: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10, ele pede: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. 12, devolva-me, ou devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ou seja, ele ora, ele fala assim: Deus, eu estou arrependido, eu pequei, errei feio, errei o alvo feio, eu não devia jamais ter feito isso, infelizmente os meus olhos me enganaram,
eu acabei me apaixonando, eu acabei cometendo um grande erro. Eu errei, Senhor, eu errei feio. O Senhor está me condenando a passar por isso, por aquilo. Não tem problema, o Senhor tem razão em fazer isso. Eu errei. Eu só peço uma coisa, irmãos. Ele podia ter pedido tudo. Ele podia ter falado assim: Deus, eu não quero virar um mendigo, Senhor. Se o Senhor me tirar do reino, Deus, pelo menos me dá uma casinha e um dinheirinho para eu viver o resto da minha vida. Ele não pediu assim: Deus, não tira o meu reino ou o seu reino de mim, porque eu sou rei, vai ficar muito chato e tal. Ele podia ter pedido qualquer coisa. Ele pede assim: Senhor, não tires de mim o teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito Santo eu não vivo. E esse talvez seja o maior problema dos crentes do século 21, porque o Espírito Santo parece que não tem mais acesso. Como eu disse no começo, clama-se por avivamento. Clama-se: Deus, aviva a igreja, aviva a igreja, aviva a igreja. Mas quando começar a pregar mensagens, por exemplo, como essa, e as pessoas começarem a se arrepender, Deus vai agir muito mais. Porque tem muita gente que vai para a igreja e está ali, empurrando com a barriga, enrolando. Os outros versículos 12, ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. 13, então ensinarei os teus caminhos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa. 14, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua, aclamará a tua justiça. Versículo 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. 16, ele ainda fala assim para Deus: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E é aqui que eu quero chegar, porque a história de Davi, ela nos mostra algumas coisas relevantes em relação ao arrependimento. Por exemplo, no Salmo 38, 18, Davi escreveu assim: confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. E se você pegar e vasculhar outros salmos, você vai encontrar Davi sempre pedindo perdão, porque ele errava. Mas o que Deus via no coração de Davi é que ele errava, mas ele realmente se arrependia dos seus pecados. Não era um arrependimento da boca para fora. Ele jamais quis justificar, como Saul, que foi justificar: não, eu guardei os animais ali porque eu quero fazer um grande sacrifício para Deus. Davi foi mais esperto. Davi, olhando para Deus, falou assim: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu faria um monte. O cara tinha tudo que você pode imaginar de animais, de criação. Podia pegar tudo, fazer um grande sacrifício. Ele falou: não, o Senhor não quer sacrifício. O que o Senhor quer e deseja é um coração quebrantado, é um coração arrependido. E eu estou aqui, Deus, com o meu coração arrependido. Tem misericórdia da minha vida. Ele passou por dificuldades, ele passou por problemas, mas Deus teve misericórdia da vida de Davi. Um pouco mais à frente, se você olhar para a vida de Pedro, antes de ser apóstolo, Pedro, aquele cara que tinha aquele coração, e não pensava para fazer as coisas, nem falar as coisas. Ele disse um dia antes, horas antes, que jamais negaria Jesus, que estaria do lado de Jesus. E passado alguns momentos, algumas horas, ele vai e nega Jesus. Ele nega, fala: não, eu não conheço esse sujeito. A outra pessoa o vê e fala: você andava com ele. Não conheço, ele está doido. Até que uma mulher o acusa pela terceira vez, e ele fala assim: está doida, mulher? Que é isso? Não conheço esse camarada. Não, mas você fala que nem ele. Não conheço. E aí ele ouve o galo cantar. Aí ele se lembra de Jesus. Ele se arrepende, fica com aquele coração amargo, mas arrependido, achando assim: poxa, a partir de agora não tenho mais
não tenho mais chance com Jesus. Mas Jesus é tão amoroso, tão maravilhoso, que quando Ele encontra corações arrependidos, Ele vem, Ele trata, Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele dá uma nova vida, inclusive uma nova oportunidade. Eu imagino que Pedro, toda vez que ele ouvia um galo cantar, ele lembrava que um dia ele negou Jesus. Mas Pedro se tornou um dos grandes apóstolos, servindo ao Senhor, quando ele entendeu o propósito da salvação. Um outro de modelo de arrependimento bíblico foi Zaqueu, que era um cobrador de impostos, era desprezado pelo povo da sua própria etnia, porque ele cobrava impostos e cobrava acima do tratado para alegrar os romanos e ainda assim ganhar algum dinheiro. Mas no dia que ele encontrou Jesus, essa história de Zaqueu ilustra muito bem esse poder transformador do arrependimento. Porque no dia que ele conheceu Jesus, que recebeu Jesus na sua casa, falou: não, a partir de hoje. E quando eu falo essa história, eu lembro de um amigo que trabalha com carros. E quando eu o conheci, ele não era cristão. Inclusive, uma época, comprei um carro dele e o carro tinha alguns problemas. Como todo bom dono de loja de carros, sempre dava aquela garibadinha e vendia. E que se dane o cara que comprou. Vai para a justiça, briga. Até o dia que ele se converteu. No dia que ele se converteu, ele tomou uma decisão. Ele disse assim: a partir de hoje, eu nunca mais vou vender um carro com problema para alguém. Vou comprar um carro, eu vou consertar, vou vender. E se tiver problema, se a pessoa pode falar comigo, eu vou dar um jeito de arrumar. Ele sentou com o sócio dele, com os funcionários, e disse assim: a partir de hoje eu não vou vender mais carro como a gente vende. Vou vender carro assim, de uma forma honesta. Como o Zaqueu, que falou assim: olha, eu a partir de hoje, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e eu vou viver outra vida. Estou arrependido de viver essa vida. Agora eu conheci o Mestre, conheci Jesus, Ele se importou comigo. Então eu não quero mais viver essa vida. E esse amigo, no começo, o sócio disse para ele: Deus te abençoe, assim não dá para trabalhar. Alguns funcionários, a maioria ficou com o antigo sócio, e ele ficou com uma das lojas, eram 2, e essa loja ele continuou trabalhando. E no começo tomou umas pancadas, porque o diabo, quando você toma uma decisão, ele luta contra você, para te provar que você tomou a decisão errada. E no começo ele teve prejuízo. Ele vendeu um carro muito bom, teve um problema 2 meses depois do câmbio, foi 18 mil para arrumar o câmbio. Um outro carro que ele vendeu, um carro novo, carro 3 anos de uso, o cara conseguiu destruir o motor, ele teve que dar outro carro, mas ele ficou com prejuízo, falou: não, eu vou ficar com prejuízo, deixa eu ficar com prejuízo. E depois, passado um tempo, veio a pandemia. A pandemia foi a época que ele mais vendeu carro. O prédio que ele está hoje, ele conseguiu comprar, pagar, comprou no fundo, está ampliando. Por quê? Porque ele é crente? Não. Porque um dia ele se arrependeu das coisas que ele fazia, ele caminhava aqui, ele falou: não, agora eu vou caminhar aqui, agora eu vou servir no Jesus, agora eu vou fazer o que é certo. E quando a gente faz isso, quando a gente assume a culpa dos nossos erros, a gente ora e entrega isso para Jesus, porque foi Ele que pagou o preço na cruz por nós. Quando a gente deixa Jesus, entre aspas, assumir a nossa culpa, o perdão dele vem. A paz que excede todo entendimento inunda os nossos corações. O problema é que as pessoas preferem ficar com seus pecados escondidos e viver essa vida de meia boca de crente, vou empurrando com a barriga, errei aqui, menti ali, enganei. Mas isso faz parte do jogo, né? Tem que dar um chapéu aqui, mentir ali, fazer outra coisa lá, aí acontece isso. Não, isso é normal. Não, não é normal, isso pode ser comum hoje em dia. Normal é viver uma vida digna, reta diante do Senhor. E quando você vive uma vida digna, reta diante do Senhor, é impossível Deus não te abençoar.
Porque Davi, depois que ele se arrependeu, ele passou maus bocados, mas Deus nunca saiu da vida dele, nunca o abandonou. Deus inclusive o honrou depois que ele teve o reino de volta. Avivamento, meus irmãos, acontece através da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E qual é a manifestação do Espírito Santo na nossa vida que Jesus falou? O Espírito Santo, ele há de convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então, antes de encher a gente, a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós é nos convencer dos erros que nós ainda estamos cometendo, das palavras que nós ainda estamos falando, dos pensamentos ruins que nós ainda temos. E se nós entendermos isso, você pode ter certeza que virá um grande avivamento no meio da igreja desse século 21. O apóstolo Pedro, que um dia negou Jesus, se arrependeu, Jesus o perdoou, trouxe de volta e o capacitou. Sua primeira pregação está em Atos dos Apóstolos, versículo 3, capítulo 3, desculpe, versículo 19, já estou encerrando aqui. Ele disse assim para aqueles homens e mulheres: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. É preciso haver arrependimento. E arrependimento não é da boca para fora, arrependimento sai de dentro do teu coração. Você entendeu que você errou, você entendeu que você está vivendo uma vida completamente diferente daquilo que Deus tem para você. Você muda de vida, muda de pensamentos. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, Jesus respondendo uma questão que foi levantada para ele, ele disse assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quantas pessoas da época de Jesus se arrependeram dos seus pecados e foram salvas? Em Lucas capítulo 15, versículo 10, Jesus disse: eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando uma pessoa que seja se arrepende, toma uma decisão por Jesus, deixa de lado a sua vida de pecado, os anjos de Deus fazem festa. Por quê? Porque é o momento que a pessoa realmente caiu em si. Eu repito aqui, como Davi, como Pedro, como Zaqueu e como tantos outros, e se arrependeram de viver aquela vida. Para você que ainda não é cristão, de repente você está aqui nessa manhã ou está assistindo, em Atos dos Apóstolos capítulo 17 tem um texto, versículo 30, que diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Você que se converteu, você que está assistindo, você que está aqui, está afastado também, está desviado e tal, você se converteu um dia, mas aí você se decepcionou com a igreja, com o pastor e tal, e você se afastou. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Versículo 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus está vivo, Ele voltará para buscar a sua igreja. Que igreja é essa? Igreja lavada e remida pelo seu sangue. Gente que tinha uma vida, se arrependeu e vive uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé juntos? Quero citar aqui um último texto para te ajudar a pensar sobre isso. Na época do profeta Ezequiel, e como eu digo aqui, povo é povo, né? Qualquer época do mundo, povo é povo. Povo faz o que não deve, fala o que não deve, enfim, povo é povo. E na época de Ezequiel, o povo estava vivendo tempos difíceis. E Ezequiel, usado por Deus, fala para aquele povo, Ezequiel capítulo 18, versículo 30, portanto, a nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos, palavra do soberano Senhor.
arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. 31, livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? 32, Deus diz: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Quando eu li esse texto, falo assim: por que as pessoas não vivem hoje a plenitude da bênção de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus? Porque quando eu leio a Bíblia diz assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita, e essa vontade às vezes não acontece na vida dos seres humanos, nas nossas vidas. Por quê? Simples, porque nós não vivemos aquilo que a gente deveria viver. A gente precisa confiar mais em Deus, a gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais a palavra dele, a gente precisa se relacionar melhor entre irmãos, comunhão. Igreja é lugar de comunhão, não é lugar de união, é lugar de comunhão. Porque tem uns irmãos na igreja que tem uns união, ele quer rasgar o outro e tal, né? Aqui não, nas outras igrejas, tá? Que aqui é uma bênção, né? Enfim, Jesus. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje não vivem essa plenitude, porque talvez não conheçam o Deus. Mas o dia que eu e você tomarmos uma decisão e se arrependermos mesmo dos nossos erros e pecados, um coração contrito, arrependido, e não é emoção, ai meu Deus, eu estou arrependido, meu Deus, eu estou arrependido de ter falado mal daquela irmã, Senhor, eu me arrependo, Deus, tem misericórdia, tá, Deus, tá. E acaba o culto e fala assim: lá vem aquela jararaca ali, ó. Arrependeu? Não arrependeu nada. Se tivesse arrependido, ia lá falar: irmã, perdoa, eu falei tanto mal de você. É mesmo que você falou? Falei, irmã, perdoa, viu? Eu sempre fui linguaruda, eu sou um linguarudo também, né? Eu sempre falei mal, me perdoa, tá, minha irmã? Eu quero ter comunhão contigo, dá um abraço aqui, vamos viver junto o resto da vida que a gente tem na presença do Senhor. Se a gente tomar essa atitude de arrependimento, nossa, como a igreja vai ser abençoada, como a igreja vai prosperar. Peça perdão, aprenda a pedir perdão, aprenda a se arrepender, a falar com as pessoas que você às vezes fala e tal. Amém? Amém. Podemos orar por isso? Amém. Entendeu? Amém. Feche os teus olhos então, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça.